Olha só que coisa maluca. Primeiro ano do governo Lula, 2023, a Porsche cresceu 61% em vendas no Brasil em relação a 2022. Em 2024, segundo ano do governo Lula, a Porsche cresceu ainda 20% a mais que 2023. E quando a gente pega o acumulativo de 3 anos, a Porsche cresceu 98%. Ela deu um salto de 3.117 vendas para 6.172 unidades vendidas no Brasil. Dá para perceber claramente que durante o governo Lula, a Porsche cresceu pra caramba e é exatamente assim que eu consigo mentir para você usando apenas dados verdadeiros. Aqui é o Cleiton Maranhão e esse é o Além das Boas Ideias, um podcast que aborda os processos e desafios da criatividade. Hoje falando principalmente de comunicação e por que quando você é uma pessoa boa naquilo que faz, honesta e com seus valores ali em dia, é quase que uma obrigação você trazer a sua verdade para a internet. Por que que eu digo isso? Nenhum dado que eu comentei naqueles primeiros 30 segundos de episódio é falso. Esses números são reais. Eu peguei esses números no Invest News e no portal WM1, comparando ali o crescimento da Porsche nos últimos anos no Brasil, só que a Porsche não cresceu por causa do governo Lula. No entanto, só de eu colocar os dois fatos juntos, né, que é o governo Lula assumiu em 2023 e eu também coloco que em 2023 a Porsche teve uma explosão de vendas que conseguiu ainda ser mais crescente em 2024, fica parecendo que o governo Lula facilitou a vida da Porsche. E não é bem assim. A Porsche vende muito mais no Brasil por diversos fatores. Por exemplo, a política de preços dela no Brasil é muito mais agressiva do que na Europa e nos Estados Unidos. Além de fatores culturais, né? O Porsche ele virou meio que um carro do rico em ascensão. Você também tem os fatores como a Porsche tem um design bem menos, como eu posso dizer, velho, né? Tem menos cara de old money que a Mercedes. Tem uma cara ainda mais esportiva que a própria Mercedes e até que muitos modelos da BMW. Tem grande volume de modelos sendo oferecidos no Brasil e ainda mais, a Porsche tem loja em quase metade das capitais brasileiras, sem contar outras cidades grandes como Ribeirão Preto, Campinas, entre outras. Mas o lance é muito fácil manipular uma informação com fatos, com questões verdadeiras. E isso é o que muitas vezes o charlatão da sua área faz. Toda área tem pilantra na internet, toda área tem. Medicina, nutrição, preparo esportivo, preparo físico geral, qualquer coisa, a própria comunicação, sempre vai ter gente criando informações falsas, usando inclusive um fundo de verdade ali para espalhar essas informações. Muitas vezes, essas informações vão dar lucro para essa pessoa, porque se essa pessoa é um profissional daquela área e ela usa aquilo para algum tipo de manipulação, aí vamos supor que tem um médico falando que o tratamento de ozônio enfiado, bom, imagina onde, faz bem para você. Ele consegue pacientes contando essa coisa maluca. E você, que às vezes é um médico, é uma médica de bem ali, que se importa com o seu paciente, fica maluco ou maluca de raiva quando enfrenta uma mentira dessas, quando enfrenta uma desverdade dessa. Daí o que que você faz? Você vai lá, comenta com outros colegas, comenta com parente, com amigo, como que tem gente espalhando maluquice na internet. Mas ao mesmo tempo, você não diz na internet o oposto daquilo. Uma coisa que eu costumo comentar em palestras e treinamentos é que a maior arma, o maior antídoto que você pode ter para derrubar os charlatões da internet é o seu conhecimento e a sua autoridade. Se você é uma autoridade no meio, se você tem conhecimento sobre aquilo que aquela pessoa está espalhando mentiras, a única forma efetiva de combater aquilo é postando o oposto daquilo. Não é necessariamente você levar para algum conselho e denunciar, ou fazer um post falando: olha, o que o fulano diz é mentira. Não é bem assim. E você também não tem que ser blogueirinho ou blogueirinha e viver de fazer reels de Instagram, viver de ficar postando conteúdo toda hora. Afinal, você tem uma profissão que ainda é o seu ganha-pão. A questão é, uma vez que você é alguém que faz tudo direito e tem alguém que está fazendo algo de errado, você
não mostrar quão errado é aquilo é basicamente impedir que aquilo suma da internet. Você, na verdade, está ajudando a crescer de maneira passiva, né? Um conhecido meu, ele costuma dizer que o silêncio não comete erros. Eu acho que isso varia muito de caso a caso. Quando a gente está falando, por exemplo, de informações falsas, quando a gente está falando de coisas que podem prejudicar alguém, o silêncio comete erros, sim. Por exemplo, enquanto um profissional do marketing e da comunicação, várias vezes eu vejo pessoas comentando, um exemplo bem específico aqui, sobre um produto que não tem um certo índice de devolução, ou de reembolso, ou de cancelamento, ele não fez promessas fortes o suficientes, ele não foi agressivo o suficiente na venda. E eu já falo, olha, não adianta você ser agressivo na venda e mentir. Na verdade, a pior coisa que você pode ter é um índice de reembolso alto, porque isso indica que o consumidor está insatisfeito, o que você está prometendo não é verdade, e aí, ao longo dos anos, vai ficar muito mais difícil de crescer. A questão é que muitas vezes a verdade, por assim dizer, ela é menos sexy que a fake news, ou que qualquer outra informação falsa. Porém, dito isso, vale sempre lembrar que, quando você vê alguém da sua área postando loucuras na internet, se você não se posiciona, essa pessoa só vai continuar crescendo. E quando eu falo você, não é assim, você indivíduo. É você, por exemplo, a classe. A classe junta, né? Eu dei o exemplo ali de um médico ou de uma médica, mas vale para qualquer classe profissional que é interessante se posicionar sempre que existe uma crescente de algum assunto na internet que pode levar a crenças falsas. E sabe por que isso é muito interessante? O que faz as pessoas consumirem o seu material na internet não é necessariamente ele trazer a verdade ou não trazer a verdade, é identificação. E, via de regra, a audiência adora identificação, adora ver que alguém defende algo ou que ataca algo, né? No marketing a gente chama isso muito de inimigo comum. Então, qual é o seu inimigo comum? O inimigo comum do Bolsonaro, por exemplo, era o que ele chamava de bandidagem e da esquerda, whatever. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. O inimigo comum do Lula, ele diz que são os ricos e a direita que quer destruir o país. Por favor, me ajuda. Mas toda área consegue ter um inimigo comum. Tem um nutricionista que eu sigo no Instagram, que é o Lincoln Almeida, o conteúdo dele é espetacular, e ele várias vezes comenta nos conteúdos dele como tem alguns nutricionistas forçando o tratamento através de um diagnóstico que não é preciso de uma possível doença que as pessoas têm, que eu acho que é lipedema, eu não lembro agora. Mas ele comenta, ele fala, nem sempre o que parece é. Às vezes você está fazendo um tratamento para uma doença que você não tem, e você não tem resultado, sofre, gasta dinheiro, gasta tempo. Quando você vai procurar um bom profissional, você descobre que tudo aquilo foi enganação o tempo todo. Mas agora já não importa mais, porque aquele nutricionista que passou a perna em você, ele já ganhou o dinheiro dele. Ele já te receitou um tanto de coisa que não ia funcionar, e como sempre tem gente querendo emagrecer, ele nunca vai ficar sem paciente. Então, esse é um exemplo de como o posicionamento é bom. Uma das coisas que faz com que eu acompanhe muito o trabalho do Lincoln na internet é o fato de ele ser um nutricionista que se posiciona. E isso dá aquela sensação de ser alguém que diz a verdade. Você nunca vai confiar em alguém que só mostra o lado positivo das coisas, que nunca mostra aquilo que incomoda, que nunca mostra o que é aquela pedra no sapato. Você compartilhar o que você vê como verdade tem um valor absurdo, não importa qual seja a verdade. Bom, desde que seja uma verdade, né? E também não precisa ser em um tom absurdamente sério. Eu gosto muito de seguir a Mari Krieger no Instagram, já comentei dela na newsletter várias vezes. A Mari faz um trabalho de divulgação científica espetacular, 10/10, perfeito. E ela faz isso através do bom humor. Ela cria umas esquetes de entretenimento para mostrar para as pessoas que, por exemplo, você tem que fazer teste para doenças, você tem que vacinar. Você não vacinar, você aumenta o risco coletivo, o seu próprio risco perante uma doença. Ela mostra também que tem um tanto de suplemento por aí que, na verdade, não resolve nada, é só xixi caro, e ela faz isso de um jeito divertido, portanto, ela consegue meio que ser lembrada com mais frequência e por mais tempo do que a maneira chata de se comunicar. Mas beleza, eu comecei o episódio trazendo ali uma correlação não causal, né? Que é quando você
encontra fatos em comum e você até traça ali uma certa causalidade entre eles, mas não existe. As coisas apenas aconteceram ao mesmo tempo. Esse é um jeito de crescer na internet. Tem até um site que brinca muito com isso. Putz, eu não vou lembrar agora o nome. Tem uns gráficos malucos de correlação, como por exemplo, toda vez que o Nicolas Cage lança um filme novo, aumenta o número de pessoas morrendo afogadas em piscinas nos Estados Unidos. Essa é uma maneira muito simples de enganar as pessoas, forjando uma verdade. Mas como que você faz para tornar essa questão da sua verdade, daquilo que você acredita, ser algo assim sexy para a internet, ser uma coisa que chama a atenção das pessoas e que ao mesmo tempo não te coloque como alguém que não quer ser visto como uma pessoa ou engraçadinha ou piadista, seja lá o que for. Primeira coisa que tem que pensar, dá para trazer esse assunto de uma forma curiosa para as pessoas? Dá para causar curiosidade sobre aquele assunto? Quase toda pessoa que tem um conhecimento técnico aprofundado em alguma área, quando ela vai explicar aquela área, ela explica do jeito mais broxante possível, dá vontade de chutar o pé de um móvel enquanto a pessoa explica alguma coisa da área dela, porque ela não traz aquilo de uma maneira que chama atenção. E uma das coisas que mais chama a atenção da gente é a curiosidade. Tem um post do Lincoln, por exemplo, que ele fala ali de lipedemia, que ele coloca entre aspas, né, como se fosse uma citação de uma paciente assim. Ele disse que eu não tenho lipedemia, que eu só estou gorda. E fecha aspas. E ele entra lá em todo um descritivo do que foi que essa paciente falou sobre outro profissional da saúde que ela visitou. E ele traz para uma conclusão de que realmente ela não tinha lipedema, mas estava fazendo um tratamento parecido para isso. O que importa é, chamou a atenção de uma forma que gera bastante curiosidade e trouxe um assunto pertinente e interessante que me fez ter interesse em ler tudo aquilo. Na sua área, quais são os elementos que você quer abordar e que são ali de uma procura geral, que são de interesse geral e que você pode traçar uma curiosidade sobre eles? Voltando no exemplo da nutrição, porque é muito fácil de dizer, dá para colocar, por exemplo, a imagem de um atleta segurando um gel de carboidrato, que é uma coisa que praticamente todo atleta usa quando faz exercícios aeróbicos por muito tempo, né, tipo corrida, bike, e na outra mão uma garrafa de Coca-Cola. E a pergunta embaixo é: pode tomar os dois? Pronto, gerou curiosidade. Ou então assim, o que é melhor? Gerou curiosidade. Ou outra coisa é, atleta pode tomar Coca-Cola? Gerou curiosidade. Aí beleza, você não pode usar a marca. Atleta pode tomar refrigerante? Gerou curiosidade. E a resposta que vem depois pode ser, por exemplo, né, que durante uma prova de endurance, uma prova de alto rendimento, você precisa ter carboidrato, você precisa fazer reposição de carboidrato e de sódio, e por acaso, os refrigerantes como a Coca-Cola são uma dessas fontes de carboidrato e de sódio. Se acabou o gel de treino, se acabou outra fonte de carboidrato e tem uma coquinha ali gelada, vai em frente, só não é para você colocar a Coca-Cola como hábito. Nesse exemplo, dá para a gente puxar uma curiosidade, entregar ali meio que um novo aprendizado para as pessoas, de uma forma muito leve, sem precisar em muitos termos técnicos. Tem um livro que eu não lembro se eu já citei aqui no podcast, mas eu definitivamente já falei sobre ele na newsletter, que é o Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E esse livro, ele comenta uma coisa bastante interessante. As pessoas ficam mais propensas a consumir algo de alguém, ou elas confiam mais em alguém, que faz com que elas se sintam mais inteligentes após uma interação. Sempre que você faz uma pessoa se sentir mais esperta ou, entre aspas, ali, transformada depois de uma informação, depois de uma conversa, essa pessoa, ela confia mais em você, e se ela confia mais em você, fica muito mais fácil que ela consuma o seu serviço ou o seu produto. Essa é uma das importâncias de você ter um posicionamento forte, um posicionamento claro. E posicionamento forte não quer dizer, por exemplo, polêmica. Quando a gente junta esse primeiro elemento que eu comentei ali, que é você trazer a curiosidade para uma grande verdade sua, e você utiliza isso em conjunto com um bom posicionamento, um posicionamento forte, e também com o fato de você ser
uma autoridade da área, de você ser alguém que tem conhecimento técnico naquela área, isso sozinho já faz com que mais pessoas prestem atenção em você, e isso sozinho faz com que você chame mais atenção na internet e que não necessariamente precise fazer dancinha ou sketch ou sei lá o que. Você está ganhando atenção e reputação positiva com base no que você acredita. E esse é um pequeno segredo para o seu conteúdo sempre ressoar na internet e para você também não cansar de fazer aquele conteúdo. Você publicar aquilo que você acredita, aquilo que, como eu comentei, é a sua verdade, mas com um toque de curiosidade. Como quem já escuta aqui sabe, eu sou muito fã do Mário Sérgio Cortella, do Clóvis de Barros Filho, de todos esses grandes pensadores brasileiros. E toda vez que a gente escuta alguma entrevista desses caras, você percebe que, putz, não é a primeira vez que essa pessoa está falando sobre isso, só que ela sempre traz uma maneira muito curiosa sobre aquele tema. O próprio Cortella teve uma entrevista dele com Rafinha Bastos, no Mais Que 8 Minutos, em que alguém pergunta para ele, né, da audiência, se aquela é realmente a voz e o sotaque dele, e ele comenta que não, mas que por ser um professor, um palestrante, uma pessoa que vive da própria comunicação, ele percebeu que era interessante aprender a modular melhor a voz dele, mudar um pouco o tom de voz dele para que se torne uma coisa um pouco mais compreensiva e também que isso acaba mudando naturalmente o jeito de ele falar, de ele explicar as coisas. O que eu quero dizer com isso basicamente é que, olha, até os grandes comunicadores, assim, os grandes pensadores, eles precisam adaptar o jeito que eles falam as coisas para que a mensagem chegue até as pessoas. Se até um Cortella, que não é uma pessoa burra, muito pelo contrário, precisa mudar o jeito que ele se comunica, imagina a gente. Tô te esperando no próximo episódio do Além das Boas Ideias. Enquanto isso, recomende para algum amigo ou amiga e avalie aqui no Spotify. Um forte abraço.